14. O título, na maioria das Bíblias, é Os Dois Caminhos. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Vamos ler novamente aí os dois versículos. Gostaria que você lesse na sua tradução e em voz alta. Diz assim o texto: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são as que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. E aí eu quero ler, dessa vez, do verso 24 até o verso 26. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor, com o entendimento e a aplicação aos nossos corações quanto ao que vamos ouvir, Senhor, da parte do Senhor. Pai, clamamos pedindo misericórdia sobre as nossas vidas e que esta palavra, Senhor, seja profunda ao nosso coração para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus está chegando ao final do seu sermão e ele aqui começa o final estabelecendo um alerta. O alerta começa com a declaração que nós devemos entrar pela porta estreita. E ele faz um contraponto, dizendo: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E ele diz: e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que vão entrar pela porta, pelo espaço espaçoso, a larga porta da desobediência. O versículo 14, ele dá ênfase como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Poucos são os que a encontram. Note aqui, o Senhor Jesus, ele ministrou inúmeros assuntos, abordando todos os principais assuntos da vida de uma pessoa. Todos eles, ele vai chamar de porta estreita. Ouvir, lidar com estes assuntos, ele chama de optar pela porta estreita. E é claro, ele está fazendo um alerta, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que a encontram, que entram por ela, que passam por ela. Já dizia uma fala muito simples a respeito disso, que para desagradar a Deus é muito fácil, basta não fazer nada, basta não se posicionar a respeito de nada, não é? Eu me lembro
quando eu estava aconselhando, eu estava conversando com uma pessoa a respeito da responsabilidade que os pastores têm. E eu lia com esta pessoa o texto de Malaquias. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, só é voltar um livro antes. Você vai encontrar o texto de Malaquias, e aí no capítulo 2 de Malaquias, você vai encontrar uma passagem bíblica bem interessante a respeito do que eu estou dizendo. O texto de Malaquias 2, advertência aos sacerdotes, ele declara a respeito dos sacerdotes daquele tempo, e ele começa a ensinar a respeito disso, quando ele diz aí no verso 1. Primeiro, deixa eu situar você um pouco a respeito do texto de Malaquias, né? Eu creio que os irmãos lembram quando nós ministramos uma série a respeito de Malaquias. Nós pregamos uma série que foi do primeiro capítulo até o final, cada versículo nós estivemos observando. E quando nós abordamos esse trecho é a passagem que o profeta é usado por Deus para falar com os sacerdotes da época que estavam em desobediência. E essa passagem bíblica se dá no período pós a reconstrução do templo, pós-reconstrução dos muros de Jerusalém, quando Esdras e Neemias reconstruíram Jerusalém após o exílio. E então eles reconstruíram, o templo foi consagrado ao Senhor, mas não houve o avivamento que houve no período de Salomão. Não houve a prosperidade, não houve a manifestação da glória de Deus, não houve a orientação do Pai trazendo benefício para com a igreja, para com o povo de Israel, né? O templo, não houve nada disso, o povo estava frustrado. E o texto de Malaquias é Deus exortando, desde o sacerdote até os moradores de Jerusalém, do povo de Israel, exortando eles à conversão, porque eles achavam que bastava ter o templo, bastava ter Jerusalém reconstruída, e eles entendiam que Deus tinha como que obrigação de fazer com que eles vissem um grande avivamento sobre o seu povo. E aí o Senhor, quando chega a hora de repreender os sacerdotes, o texto diz assim, verso 1: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, se não o ouvirdes, note aí a semelhança do que nós estamos falando, se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Note aí, amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que significa isso? O sacerdote, quando abençoasse alguém, aquilo que ele declarou, Deus iria lá com o contrário. Ele não seria abençoado. As coisas que o sacerdote dissesse, Deus iria fazer com que fosse amaldiçoado. E aí o texto declara ainda, as vossas bênçãos, sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuseste isso no coração. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu já estou fazendo isso. Verso 3, vos reprovarei a descendência e espalharei os terços sobre os vossos rostos, e esterco do vosso sacrifício, e juntamente com estes sereis levados para fora. O Senhor declarando que faria o contrário, né? A descendência não permaneceria e eles seriam envergonhados. Na hora do sacrifício, era retirado toda a parte da barriga do animal, onde tinha ali o esterco do animal, aquilo era retirado pela porta do lixo, e o Senhor aqui dizendo que isso não aconteceria, eles teriam o esterco no rosto deles, sobre eles. O versículo 4, então sabereis
que eu vos enviei um mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando que a figura aí do Levi é que todo sacerdote era oriundo da tribo de Levi. E aí o Senhor levanta a seguinte fala, verso 5: minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. O Senhor fazendo referência lá no começo, quando a tribo de Levi, na pessoa de Arão, foi escolhido para cuidar das coisas do templo. E aí veja o verso 6. O verso 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Veja o Senhor traçando aqui o perfil de um sacerdote. O sacerdote deve ter na sua boca a lei. Vamos ler aqui na NAA, o verso 6 mais uma vez. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Quem são esses muitos? Os sacerdotes, eles tinham por obrigação, por mandamento do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, observar o que deveria ser corrigido na conduta das pessoas do povo de Israel. E como isso era possível? Primeiro, ele andando em retidão. Segundo, tendo em sua boca a instrução, a verdadeira instrução, não tendo injustiça em sua própria vida, injustiça aí no sentido que ele deveria andar em santidade, e então ele apartaria a muitos da iniquidade. Em outras palavras, o povo, os sacerdotes deveriam estar ali para direcionar as pessoas a consertar as suas vidas perante Deus. E veja o que eles estavam fazendo, versículo 8 agora. Versículo 8. Mas vocês se desviaram do caminho. Vamos ler juntos aqui na tela. Mas vocês se desviaram do caminho e, por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Note aí o final, ó. Se mostraram parciais na aplicação da lei. Não é? Veja como só há uma forma de dar certo. E eu quero fazer aqui a analogia desse texto com o nosso tempo. Como é que seria hoje o sacerdote? Na semelhança do sacerdote da época. Seriam os pastores, todos os líderes, todos os que ensinam a palavra. A sua grande missão é, primeiro, andar em aliança com Deus. Segundo, precisa viver de forma honesta e boa perante o Senhor. Precisa andar em retidão. Precisa estar no caminho certo, no caminho estreito. E precisa ter a instrução na boca e no coração. E deve, com isso, apartar a muitos da iniquidade. Os irmãos estão vendo que eu estou seguindo o padrão do que está escrito no texto. E aí, é claro, para que não aconteça o que aconteceu com os sacerdotes da época, que estavam sendo repreendidos por Deus. E eles estavam sendo repreendidos por quê? Vamos reler aí o verso 8, versículo 8. Mas vocês se desviaram do caminho e, por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor
dos exércitos. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu encontrei com uma pessoa, a pessoa já tinha frequentado aqui um tempo, não havia se tornado membro da igreja, mas participou um bom tempo conosco. E um dia eu encontrei a pessoa, ela já sabia que ela fazia parte de outra igreja, estava em outra igreja, mas eu encontrei com ela, perguntei pela família, ela disse, não, pastor, eu me separei. E aí a pessoa, eu perguntei, né, o que tinha acontecido, ela falou da catástrofe que tinha acontecido com a sua casa. Aí eu digo, mas você não procurou o pastor, você não procurou a liderança? Aí eu digo, pastor, eu procurei, mas eu contei tudo para o pastor, ele atendeu a mim e minha esposa. No final ele disse que nós deveríamos orar e não deu resposta. Mas como assim não deu resposta? Aí ele me respondeu assim, eu digo, não, o pastor disse para nós que era mistério e que tinha que só orar. Aí eu digo, mas mistério o quê? Ele não sabia o que dizer para nós, então ele disse que era mistério. Aí eu digo, mas se você me permite, você pode me relatar alguma coisa? Ele me relatou os problemas quais eram. Eu digo, mas meu irmão, aí a gente tem todos os textos que orientam o que fazer. Desculpa o que você viveu lá, mas fosse possível voltar, já, pastor, agora ela já tem outra pessoa, e aí contou a catástrofe que estava, aquela família, tudo desfacelado, irmãos. E aí, textos como esse são textos impactantes, porque o sacerdote, o homem que Deus instituiu para ministrar, ele tem que falar o que a lei diz, o que a palavra... Lei aí, você está entendendo, né? Eu estou falando da palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí, por que eu estou pegando essa passagem? Porque no Antigo Testamento, esse texto é semelhante ao texto de Jesus, quando ele diz, tem dois caminhos. Tem o caminho que você, no caso do sacerdote, que você não vai ter instrução para dar ao povo, porque você está infiel, que era o caso do sacerdote da época. Vocês não seguiram o padrão que foi com Levi, que é o caso dos sacerdotes da época. Como é que foi o padrão com Levi? Na sua boca se encontrava a instrução e ele livrava as pessoas do caminho da iniquidade. Apartava. Eu gosto da tradução que diz, fazia com que as pessoas deixassem o caminho mau. Então, quando nós pensamos nos dois caminhos, é exatamente esse. Aquele que você sabe que tem que fazer e o contrário disso, que vai causar destruição. Destruição. Então, retornando para o texto de Mateus, no versículo 13 e 14, note, Jesus está terminando o sermão e ele está agora fazendo referência a tudo o que ele acabou de ensinar. E aqui eu quero relembrar você, por que ele diz que o caminho, a porta é espaçosa e o caminho é largo e muitos são os que entram por ela. Por quê? Porque, meu irmão, só para você ter uma ideia, você sabia que quando uma pessoa lê o sermão sem parar, se ela lê sem parar, ela vai ver uma quantidade de assuntos. Dependendo, ela vai encontrar dificuldade para compreender, e encontrando dificuldade, ela lança de lado. Portanto, não entendeu, e o que não se entende não há como obedecer. Ninguém se submete a algo que não compreende. E, irmãos, nós estamos vivendo um tempo dificílimo, porque nós estamos vivendo um tempo que nós temos acesso ao conhecimento a hora que quiser. Se alguém quiser saber uma palavra, o que significa, ela pode simplesmente digitar na internet, em um dicionário, e ela vai encontrar. Se ela tiver mais dúvida e ela souber lidar com alguns sites ou aplicativos, ela terá explicações diversas sobre o assunto. Explicações honestas, explicações sérias. Mas nem por isso nós temos visto as pessoas lidarem com a Escritura com o zelo que ela necessita. Eu quero relembrar aqui um princípio que era adotado na época de Jesus para com a Escritura Sagrada. Os escribas, eles faziam a transcrição do texto, a reprodução do texto bíblico, transcrevendo em outro pergaminho. E
conta a história dos escribas, a respeito do ofício do escriba, que quando o erro que ele cometia transcrevendo de uma cópia, observando a cópia e transcrevendo para outro pergaminho, gerando outra cópia, quando esse erro era muito complicado e não havia como corrigir, esse material era inutilizado, ele não poderia prosseguir, porque comprometeria a leitura e a compreensão do texto. Só para os irmãos terem uma ideia da seriedade que se tinha com o texto bíblico, porque se a pessoa tem que obedecer, e se essa palavra que ela tem que obedecer tiver um erro, ela pode ser conduzida ao erro por causa do erro de quem transcreveu o texto. Então, esse material teria que ser inutilizado. Esse material teria que ser inutilizado. Então, nós que sabemos da seriedade, nós precisamos ver essa seriedade como uma oportunidade, como um embasamento para nós nos debruçarmos sobre a Escritura, com papel e caneta, com o objetivo de crescimento espiritual, com o objetivo de observar os detalhes dos textos bíblicos. Eu quero recapitular com você, eu não vou observar todos os assuntos, eu quero só pegar nota aqui a partir do capítulo 5. A partir do capítulo 5 você tem a norma da conduta em todas as áreas do relacionamento. É a sua conduta para com os outros, é a sua conduta dentro do seu coração, quando ninguém está vendo. Aqui Jesus aborda todas elas, todas as bem-aventuranças, absolutamente, elas vão tratar do ser humano, do seu profundo da alma até as suas atitudes. Tudo começa na mente e no coração. Depois o Senhor vai estabelecer que os discípulos dele são o sal e a luz do mundo. Para pensar na responsabilidade em pôr em prática o que ele disse. Se a pessoa não põe em prática, ela não pode ser considerada o sal, ela não pode ser considerada a luz. Ele segue lidando sobre o cumprimento da lei, ele veio para cumprir a lei, ele vem falar sobre o relacionamento com as pessoas, o título aí a partir do versículo 21 do capítulo 5, quando ele trata sobre o homicídio, o olho por olho, dente por dente, ele trata do assunto adultério, que estava completamente deturpado na época. O adultério era considerado somente se a pessoa fosse pega em delito, com testemunha, havia uma banalização completa para com o restante, e é nesse texto que Jesus declara que se no pensamento a pessoa pensar de forma inadequada, impura para com a mulher, já cometeu adultério. Então, note, a porta larga, muitos a encontram, porque dado ao número de confrontos, a possibilidade da pessoa extrapolar e dizer, eu não quero saber disso, eu não tenho absolutamente condições, e se apegar a um cristianismo, a uma fé voltada para o entendimento de que ela será recebida, que ela tem o nome escrito no livro da vida e que o Senhor Deus terá misericórdia da vida dela. Meus irmãos, esse sermão de Jesus nos convoca a entendermos o que é o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho em que eu sou confrontado, o que eu creio sobre o adultério, porque dependendo do que eu acredito, eu posso dar lugar na minha vida. Posso acabar dando lugar na minha vida. Me lembro uma vez, conversando, dando discipulado, tratando, de uma pessoa que havia caído nessa área. E no discipulado eu descobri que a pessoa tinha um entendimento inadequado a respeito das tentações, e que quando ele estava sendo tentado, era o diabo, e sendo o diabo, então
ele se via numa situação complicada, porque o diabo estava tentando ele com pessoas, no caso ali, com mulheres, né? E aí eu disse, olha, meu irmão, mas o que mais? É o diabo e o que mais? Eu digo, o diabo, pastor. Aí eu digo, mas e o que mais? Aí a pessoa ficou sem saber o que me explicar. Aí eu digo, eu vou lhe dar mais uma oportunidade. O senhor tem diante do senhor aqui uma Betseba, como Davi teve lá. E é o diabo. Mas o que mais? E aí, meus irmãos, o homem não soube responder. Aí eu digo, encontrei onde é que está a raiz da sua queda. Irmãos, e depois de estudarmos a Bíblia, eu orientei. Faltou o senhor entender que o senhor é responsável pelos seus atos. O senhor caiu ou cairá porque quis ou porque vai almejar o pecado. Tem um demôniozinho aí dentro do senhor. Chama-se carne. E cada um prestará contas de seus atos. Não é o diabo lá que me fez cair, não. Mas é o anseio pelo pecado que me fez querer o pecado. E se não houver arrependimento genuíno, não há como consertar-se diante de Deus. Eu estou utilizando desse exemplo para falar sobre a visão inadequada sobre a queda, sobre a tentação, ou a visão incompleta, porque pode ser o diabo, sim, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma natureza caída, e que eu, certamente, todos devem lembrar, por exemplo, José no Egito, quando estava na casa de Potifar, ele foge da mulher de Potifar, e ela o segura pela capa, a capa fica. Você já ouviu sobre esse assunto? Ele fugiu porque era um homem de Deus, ou fugiu porque poderia, se ficasse um pouquinho mais de tempo, acabar cedendo? Eu creio que a segunda observação, ela é válida. A primeira é uma bênção, mas pode ser que alguém compreenda que José, ele tinha uma capacidade acima de todos os outros, e ele era semelhante a todo ser nascido. E todo ser nascido, com exceção de Jesus Cristo, nasceu, e o próprio Adão, nasceu com a natureza de pecado. Meus irmãos, nós estamos diante do desafio de abraçar a porta estreita, de ir pelo caminho estreito e não o espaçoso. E aí vem o assunto sobre o divórcio, depois sobre o juramento, depois a confrontação de Jesus sobre como aplicar a lei corretamente, que ele cita aqui, a maioria dos textos tem o título olho por olho, dente por dente. Todos esses assuntos eu não posso ignorar, eu preciso aplicar na minha vida. Todas as áreas da minha vida são movimentadas aqui no sermão de Jesus. E o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos deixar esse assunto de lado. Aí, meus irmãos, vem um fundamento porque que nós terminamos de ler e vamos retomar. Eu estou terminando de ler a Bíblia toda, mas eu já sei o que eu vou fazer no final. O que eu vou fazer no final? Vou retomar a leitura, começar de novo lá em Gênesis. E novamente, 3 capítulos, 4 capítulos por dia, todos os dias. E no dia que eu não conseguir ler, eu já fico me cobrando que eu não posso deixar com que isso aconteça novamente. Por quê? Porque disso depende a minha vida espiritual. Disso depende a minha vida espiritual. E aí nós somos confrontados a ter uma vida de oração, a ter a atitude correta, orando com consistência, com profundidade. Somos confrontados a buscar de forma correta no jejum e na oração, e não para se mostrar perante os homens. Somos confrontados a guardar o tesouro no céu, aonde ninguém pode mexer e aonde devemos justamente ter o nosso tesouro maior. Nós somos confrontados a não ter 2 senhores, mas sim submeter-se ao Senhor completamente, a partir do versículo 24. Não devemos eleger o dinheiro como nosso Senhor, Mamon, como é chamado.
não devemos andar ansiosos por coisa alguma e devemos, sim, meus irmãos, ter cuidado para não nos tornarmos pessoas que tomam o lugar de Deus julgando as outras, mas sim vivendo, abençoando a vida de quem nos faz o mal ou de quem nos tem atingido no passado. Então, Jesus está terminando sobre o seu sermão e ele está falando claramente, veja bem, meus irmãos, ele está dizendo claramente, dizendo que o que ele está propondo é um caminho estreito, que não será a escolha da maioria. Eu quero dizer para você aqui hoje à noite, se você é uma pessoa que não está ciente do fardo, no bom sentido dessa palavra, eu estou falando sobre a responsabilidade, sobre saber que não se faz a obra de Deus sem esforço. Quero só lembrar os irmãos, todos os homens de Deus que foram a eles dado incumbências, as suas incumbências demandaram muito esforço. O próprio Moisés recebeu as tábuas da aliança, mas ele teve que lavrar 2 pedras, teve que constituí-las. Eu me lembro quando eu pregava aqui sobre esse texto, citei isso várias vezes já, ele teve que fazer isso e teve que levar de madrugada essas 2 tábuas e ainda subir o espaço de mais de 1.500 metros com as pedras. E para chegando lá, passar ainda 40 dias na presença do Senhor. E tantos outros homens de Deus poderíamos listar aqui. É verdade que Daniel teve resposta de oração, mas teve que fazer um jejum de 21 dias. É verdade que nós temos os evangelhos nas nossas mãos hoje, mas se você vai ver a história que está por trás para eles chegarem até nós, teve muito trabalho da parte dos discípulos, da parte dos homens de Deus, pessoas que viajaram com as cópias, pessoas que lideraram o povo, que trabalharam intensamente. O texto de Lucas, por exemplo, que foi escrito mediante ele ter colhido o testemunho de quem andou com Jesus. Que trabalhão, meus irmãos. E hoje nós temos o texto de Lucas maravilhoso para ser lido, mas não foi de qualquer jeito. Então, eu quero, me aproximando do final do sermão, eu creio que domingo será a última pregação, nós estamos diante de um desafio. Eu terminei lendo, eu quero mais uma vez ler com você a continuidade, o versículo 24 em diante, do capítulo 7. No versículo 24, a ênfase aí é quem ouve a palavra. E ele finaliza falando de quem não ouve e a casa que recebe o abalo foi grande a sua queda. O versículo 27, o finalzinho. Jesus finaliza o sermão falando claramente do que acontece com quem ouve e obedece, e quem ouve, mas não pratica. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar um alerta, e isso deve fortalecer sua vida. Toda pessoa que está no caminho, ela vai ter que fazer isso todo dia. Vai ter que renunciar a si mesmo, vai ter que caminhar se debruçando sobre a Escritura, terá que repetir todos os dias esse chamado. E quando você vê no meio do caminho que alguém não continuou, qual vai ser o efeito dessa pessoa não ter continuado? A casa, a estrutura dela não subsistirá, não poderá prosseguir. E nessa hora, você deve estender a mão, você deve buscar a restauração da pessoa, mas você deve também observar que se você não cumprir o seu papel, também acontecerá com você. Eu quero deixar claro que no nosso dia a dia nós vamos encontrar diversidade, nós vamos encontrar lutas diversas, mas quando ela vier, e você está praticando a Escritura, você terá estrutura para conseguir
romper e passar para o outro lado de toda barreira. Que o Senhor Deus te abençoe e que você escolha sempre a porta estreita, o caminho estreito, e que o caminho largo da facilidade não seja a sua realidade espiritual, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu oro agora te pedindo a Tua presença sobre os Teus filhos, ajudando o Senhor a escolher sempre a obediência, sempre o submeter-se ao Senhor acima de todas as coisas. Meu Pai, eu oro agora por todos os meus irmãos, oramos por aqueles que estão fracos, que não estão renovados diante de Ti pela Tua palavra. Nós oramos pedindo por cada um deles, aonde eles estiverem agora. Meu Deus, que eles se reconciliem com o Senhor, que eles sejam renovados e que eles decidam, Senhor, o caminho estreito, a obediência à Tua palavra, a toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nós oramos pedindo assim, meu Deus, misericórdia